né? A segunda parte eu vou iniciar da seguinte maneira. O que está escrito aqui é verdade. Eu sempre fui uma pessoa refugiada, né? Meu refúgio, eu sempre me apoiei em pesquisa, né? Por que eu sempre me apoiei em pesquisa, né? Não que eu não fiz coisa burocrática, né? Fui representante da faculdade na Unicamp, dando parecer lá por mais de 17 anos, já ajudei o CNPq, fiz várias coisas, mas sempre o que eu tive em mente é me suportar na pesquisa, né? Porque eu sempre vi na pesquisa, primeiro, igualdade, segundo, liberdade, em que eu poderia fazer minhas pesquisas, ter minhas ideias, fazer meus trabalhos, onde eu teria liberdade de trabalho, tendo em vista uma série de outros problemas que eu já tive durante a minha vida. E nessa parte de igualdade e liberdade, eu sempre cultivei a discussão aberta, que a verdade doa quem doer, né? E ganhei um livro uma vez da professora Cíntia, do Carl Sagan aqui, que ele tem uma colocação interessante sobre todos nós que fazemos pesquisas, devemos ter um kit, né, para detectar, chamado kit de detecção de mentiras, né? E eu sempre tive isso na minha vida, desde a estudante de graduação, de querer discutir tudo o que as pessoas fazem ou estão fazendo. E daí é a grande discussão sobre fazer ciência, né? Então eu me amparo muito na ciência e na ciência e no método científico. E a ciência só aceita como verdadeiro o que é confirmável mediante comprovação com método científico. Isso não quer dizer que é, há a verdade final, né? Então, a principal coisa que o pesquisador deve ter é humildade para saber que essa verdade pode ser mudada com novos fatos, novas observações. Mas o principal aspecto que você tem que ter é que você tem que ter pensamento crítico. E essa é uma parte que você tem que, ou você tem própria de você, ou você tem que cultivar nas pessoas. Isso eu tenho em mim há muito tempo, né? Desde aluno de graduação, desde aluno de pós-graduação, eu me lembro, e aqui eu vou citar uma parte que eu acho importante, né? Porque aí foi durante a ditadura, né? Quando todo mundo tinha medo de dizer o que pensava, e as autoridades diziam o que queriam, né? E está muito alto ali em cima. E na faculdade existia um centro de estudos, Carlos Roberto Liberali, e nesse centro de estudos, toda quarta-feira à tarde, alguém fazia uma conferência. Eu me lembro que em 75 eu era contratado na faculdade há um ano, e um professor foi falar lá de parenzime analgésico, né? E aí ele desenhou um pré-molar no quadro, desenhou uma cápsula fibrosa e falou assim que o medicamento que ele estava indicando para enzima era fenomenal, porque você tinha o antibiótico junto com enzimas proteolíticas e que esse antibiótico usado por via oral, ele ia ser absorvido e daí essas enzimas iam chegar lá naquela cápsula fibrosa, iam hidrolisar todas aquelas proteínas e ia permitir que o antibiótico entrasse naquela infecção e matasse todas as bactérias que estavam lá dentro. Eu achei a explicação fantástica, né? Mas achei cheio de falácia. E resolvi fazer pergunta, né? Aí, mas estava meio assim, fazer pergunta, eu era contratado só há um ano e ele era o vice-diretor da faculdade. Até que um professor da prótese fez uma pergunta e ele arrasou o professor. Aí, quando ele arrasou o professor, eu levantei a mão e falei, olha, eu quero fazer uma pergunta. Como ele foi meu professor, comecei, professor, muito educadamente, né? Professor, como é que esses laboratórios explicam que essas
esse medicamento aí tem a base de enzima proteolítica, eu queria saber 3 coisas. Primeiro, como é que essas enzimas proteolíticas, sendo uma macromolécula, são absorvidas no trato gastrointestinal? Segundo, como é que essas enzimas proteolíticas, que é uma enzima inespecífica, quimiotripsina, que quebra qualquer proteína onde tem aminoácidos aromáticos, circula livremente pelo sangue e não quebra nenhuma proteína do sangue? E o paciente não tem nem choque osmótico. Terceiro, como é que essas enzimas conseguem chegar só naquela cápsula fibrosa e quebrar só aquelas proteínas lá para o antibiótico entrar lá dentro? Sabe o que ele me respondeu? Simplesmente ele enfiou o dedo no meu nariz e disse: "Você que é bioquímico, responda". Eu falei para ele: "Professor, me desculpa, mas eu sou dentista. Eu fiz bioquímica para ter um pouco mais de conhecimento. Isso que o senhor falou aí não tem fundamento biológico nenhum". E até hoje isso daí acontece. Acredita-se que as enzimas proteínas façam reverter o processo cardíaco para diminuição da permeabilidade. Então é isso daí, né? Então, essa é uma parte de pensamento crítico, e isso aqui está muito bem descrito e é extremamente pertinente para o momento que nós vivemos, né? E quando dá a metodologia científica, eu indicava para todos os alunos esse livro, e indicava especificamente o capítulo desse livro que tem essa discussão sobre o kit de detecção de mentiras, que ao longo do seu treinamento, os cientistas são equipados com um kit de detecção de mentira, que esse deve ser ativado sempre que novas ideias são apresentadas para consideração, que é o caso de publicação, etc. Mas é o caso do presente, né? Com autoridades dizendo o que querem, né? E que não querem, sem base nenhuma, né? Que autoridades cometem erros, já cometeram erros no passado, cometerão no futuro. E o máximo que você pode dizer em ciência é que não há autoridade. Pode haver especialista. E no caso presente está pior, né? Que a pessoa nem especialista, as pessoas são, pelo que a gente está vendo nesse Brasil, no presente, com esse negacionismo de ciência, né? E, e no presente nós estamos com as redes sociais, né? E essa é uma apresentação, acho que um slide de uma apresentação antiga que eu fiz, que eu brinquei com as pessoas, era sobre o fluoreto que eu estava discutindo, que os demônios virtuais estão soltos, né? Onde? As redes sociais hoje saem de tudo, né?